Alô pessoal, tranquilito no mais? Neste vídeo eu apresento um artigo científico de uma pesquisa sobre calcário granulado e essa pesquisa foi realizada no Paraná, aqui no Brasil. É a segunda parte de apresentações de artigos científicos sobre esse tema. É imperdível! Esse artigo foi publicado na revista Técnico-Científica do CREA-do-Paraná em 2018. O título é A Viabilidade Agronômica de Modos de Aplicação de Fontes de Cálcio na Correção da Acidez do Solo. E os autores foram Alain Júnior Stahl de Cassol e Luiz Antônio Zanon Júnior. Os autores comentam na introdução que há poucos trabalhos com calcários granulados no Brasil publicados, e os calcários têm baixa solubilidade e, devido a isso, a granometria é muito importante. Eles comentam que a granometria é fundamental para a dissolução e reatividade do calcário conforme previsto pela nossa legislação. Então, como é sabido, a granometria é um fator fundamental para contato do calcário com o solo e aumentar a sua área superficial de contato para a dissolução e reatividade desse insumo. Porém, no mercado, surgiram calcários granulados ou peletizados que são aplicados a lanço ou em suco de plantio, que, porém, normalmente em suco de plantio ele é mais recomendado, com doses menores. As empresas diriam que eles são mais eficazes e por isso pode ser aplicado em doses menores no suco de plantio. E também eles comentam, que nem já apresentado no vídeo da semana passada de um trabalho feito nos Estados Unidos, de um artigo publicado lá, que eles são caros em relação ao calcário pó, que é o calcário convencional, porque passam por um processo, enquanto o calcário pó é moído, esses calcários granulados ou peletizados ou são efetivamente granulados ou peletizados com compressão. E então isso aí aumentaria bastante o seu custo de produção e, consequentemente, os preços no mercado. Então as empresas normalmente falam que são mais eficazes e aplicam doses menores no suco de plantio. Então, os objetivos dessa pesquisa foram comparar a eficiência do calcário, de dois calcários, Tá aqui, dois calcários granulados com o calcário convencional, o calcário pó, que é o que se utiliza bastante, calcário fino. E aí tem toda uma questão de PRNT, já explicado em outros vídeos. E eles fizeram um trabalho que eu acho que foi bastante interessante, que eles testaram e experimentaram a aplicação em linha desses calcário granulados e a lanço. E a metodologia, como é que foi feita? Esse trabalho foi feito na Estação Experimental do Iapara, no Paraná, nos anos de 2016 e 2017. Foi feito num latossolo vermelho distroférrico típico, e aqui está a análise de seu solo. Eu acho que é importante a gente ver que foi feita uma análise de solo nessa área, com profundidade de 0 a 20 centímetros. Aqui está o pH em cloreto de cálcio, 4,6. Aqui está o cálcio com 4,06. E esses parâmetros são importantes, porque depois eles utilizaram, vocês vão ver nos resultados, para estudar os atributos químicos após a aplicação dos tratamentos. O magnésio 1,88, o alumínio 0,15 centimol por carga por decímetro cúbico de solo e o V% de 44. Então, o que foi realizado? Blocos ao acaso, 4 repetições, tratamentos a lanço, que são os tratamentos que foram realizados com os calcários granulados e com o calcário pó, que eles chamam também de calcário convencional, calcário fino. Então, tratamentos a lanço foram aplicados 2 meses antes da implantação da cultura do milho. E
quando da implantação da cultura do milho, eles incluíram 2 tratamentos importantes com os 2 calcários granulados, com doses bem menores, e colocaram esses tratamentos no sulco de plantio. A adubação foi a recomendada para a região e baseada nas necessidades do solo, e após a colheita do milho foi feita análise de solo pós-colheita, para exatamente ver os atributos do solo importantes nesse trabalho. Aqui estão os tratamentos. Então, foram 2 calcários, como vocês podem ver, 2 calcários granulados. Teve aqui depois o calcário granulado 2 e o calcário moído. E após a testemunha, onde não foi aplicado nenhum insumo, nenhum calcário. Aqui estão as garantias e aqui é muito importante. No calcário 1, como já comentado, quando aplicada a lanço, 2 meses antes do plantio, foram aplicados 4.700 quilos. Igualmente para o calcário granulado 2, onde foram aplicados também 4.700 quilos a lanço, 2 meses antes do plantio do milho. Assim como o calcário moído, foi aplicado 4.700 quilos por hectare a lanço, 2 meses antes do cultivo também. E teve o tratamento tanto do calcário 1 como do calcário 2 de 300 quilos desses calcários no sulco de semeadura. Então, aqui nós temos variáveis que são interessantes para ver como se comportariam, não é? E a testemunha, como já dito, que não foi aplicado nenhum desses calcários, portanto, apenas adubação, mas os calcários não foram aplicados nesse tratamento, nenhum deles. Lembrando, é em plantio direto, né? Feito no Brasil esse trabalho, essa pesquisa, e no Paraná. Vamos aos resultados de discussão. Então, aqui eles fizeram o quê? Após o cultivo do milho, não é? Eles analisaram, determinaram, né, os atributos químicos do solo na profundidade de 0 a 10, em função dos modos de aplicação de fontes de cálcio na correção de acidez. Então aqui nós temos os tratamentos já explicados. Aqui nós temos o pH. A primeira coisa que é importante ver é que sim, houve resposta em termos de pH à aplicação de calcário. Então vemos aqui que a testemunha continua com um pH de 4,5, não foi alterado praticamente em relação à primeira análise de solo, né? Estatisticamente, a melhor resposta ao calcário foi do calcário convencional ou fino a lanço, em superfície, lembrem-se, é plantio direto, que chegou a 5,1 em cloreto de cálcio. E depois nós vamos analisar os que foram colocados em sulco de plantio no momento da aplicação, que receberam a letra C e a letra C também. O que significa isso? Que estatisticamente eles tiveram o mesmo resultado que a testemunha onde não foi aplicado calcário. Portanto, o efeito é 0 sobre o pH do solo. Já os calcários granulados aplicados, vocês lembram, naquelas quantidades de 4.700 kg sobre a superfície, teve BB, né, as letrinhas, e tiveram resultados intermediários, porém, intermediário entre o fino e aplicado no sulco, mostrando que o aplicado no sulco foi extremamente ineficiente, é como não aplicar nada, mas esses de 4.700 kg aplicado a lanço tiveram resultado inferior ao calcário fino convencional, porém superior a apenas os 300 kg, né, colocado no sulco de plantio. O alumínio, o que nós tivemos? A nossa expectativa, quando aplicamos calcário, é de reduzir o alumínio. Então nós vemos que na testemunha nós tivemos o índice, o maior índice de alumínio, e no calcário fino a lanço houve
uma redução bastante significativa, chegando a zero, e estatisticamente o resultado desse calcário convencional fino foi similar aos 2 calcários aplicados a lanço, 4.700 quilos a lanço em vez do fino. E os calcários aplicados no sulco foram os piores resultados, né? B e B, somente superando, em termos de redução de alumínio, a testemunha. Em relação ao cálcio, os resultados são também muito parecidos, né? São em termos estatísticos, com o melhor resultado para a aplicação do calcário pó, e os piores resultados, de novo, para a testemunha, onde não foi aplicado nada, e onde foi aplicado no suco de plantio, estatisticamente com a testemunha, mostrando que são tão ineficientes quanto, né, não aplicar nada. E intermediários são os calcários granulados aplicados a lanço. Já o magnésio, o único resultado que realmente se diferenciou estatisticamente foi o calcário convencional fino, já que os outros todos foram estatisticamente, o teor de magnésio no solo foram estatisticamente iguais à testemunha. E em relação ao V%, o melhor resultado, né, de novo, os piores resultados, como esperado, a testemunha, calcário granulado no suco, e tanto 1 como 2, que deram resultados similares, iguais, né, estatisticamente, a testemunha. O melhor resultado foi o calcário convencional pó, e o intermediário foram os granulados aplicados na superfície do solo, com 4.700 quilos por hectare desses calcários granulados. E quanto à produtividade, foi bastante interessante que apareceu uma resposta significativa em que o melhor tratamento foi com a aplicação do calcário a lanço, não é? É o calcário fino, convencional a lanço, com 7.020 quilos por hectare de grãos de milho e superior à testemunha. E todos os calcários granulados, tanto no suco como a lanço, deram um resultado intermediário e foram inferiores ao calcário convencional pó. Portanto, os resultados agronômicos de produtividade, o superior a todos os calcários, foram o calcário fino, que tem um preço mais baixo, é uma tecnologia bastante conhecida e que não surpreende pela base que nós imaginávamos, né, química, que o calcário precisa ser fino para ter os melhores resultados e mais econômicos, pois ele precisa de área de contato com o solo, superfície de contato, que os granulados reduzem muito essa área de contato. Então, as conclusões finais dos autores é que o calcário moído foi superior para os atributos químicos do solo, de forma geral. O calcário granulado 1 e 2 na linha não elevaram pH, V%, saturação de base, que é o V%, e o teor de cálcio, e o calcário 1 e 2 tiveram menor produtividade de milho em relação ao calcário moído. Se alguém quiser conhecer o trabalho melhor, vá na internet, ele está disponível, e espero ter contribuído para o conhecimento de todos. Forte abraço.